Vamos iniciar então pelo método das malhas. Esse método das malhas, o princípio dele é o seguinte: você vai pensar da seguinte forma, você vai definir correntes de malha. Algumas dessas correntes vão passar por um elemento e outra corrente de malha pode passar pelo mesmo elemento. Então ele não é as correntes de malha não são exatamente correntes que passam em apenas um elemento, né? Porque aqui eu poderia definir, por exemplo, uma corrente, dar um nome para ela, uma corrente que passa nesse ramo aqui, né? Que vai desse ponto até esse. Depois definir uma corrente que vai desse nó até esse aqui, né? Essa corrente. Aí sim, nesse caso eu estaria definindo correntes, vamos dizer, que não são correntes de malha, são correntes que passam em cada uma desses ramos, né? Sei lá, uma outra corrente eu poderia definir aqui. Não é assim que a gente vai resolver, tá? E uma corrente passa em todo esse percurso aqui, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então tem uma outra corrente aqui, né? Que passa aqui. Então você poderia falar que é essa corrente, né? Essa corrente menos essa igual a zero, e fazendo essa corrente mais essa corrente menos essa igual a zero. Aqui nesse nó você tem que essa corrente está chegando, mais essa, né? Nesse nó aqui, por exemplo, você tem menos essa, menos essa, menos essa. Aí aqui você tem correntes de ramos, que passam nos ramos. Mas a gente não vai utilizar isso aqui para o método das malhas. A gente vai utilizar uma corrente especial, que é a chamada corrente de malha. Por que ela é especial? Porque você não pode raciocinar ela como se ela fosse uma dessas correntes normais que passam um ramo. Porque como é que a gente vai definir a corrente de malha? A gente vai definir da seguinte forma: a gente vai pegar todas as janelas que o circuito tem. O que seriam janelas? Bom, imagina que isso aqui é um terreno e que foi dividido entre 3 irmãos, né? Um irmão ficou com esse pedaço aqui, o outro ficou com esse pedaço aqui e um ficou com um pedaço maior. Aqui vai dar briga, mas resolveram dividir assim. Então, para cada janela dessa, você vai passar uma corrente de malha. Ou seja, você vai considerar que tem uma corrente que circula nessa malha aqui, tá? Então, novamente, eu poderia escolher qualquer sentido, horário ou anti-horário. Eu posso escolher essa corrente no sentido horário, essa no anti-horário e essa no horário. Enfim, eu posso. Daria certo de todo jeito. Desde que você definiu a sua convenção de sentido e você respeitar ela até o fim do problema, vai dar certo. A matemática vai fechar perfeitamente. Mas a recomendação é o seguinte: para ficar ainda mais prático, considera sempre o mesmo sentido, ou tudo horário ou tudo anti-horário, tá? A gente vai ver que na hora de equacionar vai ter uma característica interessante ali. Então vamos considerar tudo no sentido horário, tá? Você poderia escolher o anti-horário. Não vai ter diferença de dificuldade na hora de resolver a malha, não, tá? Então essa primeira malha aqui, setinha de corrente, eu vou chamar e você dá um nome para a corrente. Poderia ser um nome qualquer. Vamos numerando, geralmente pode A e B e C, ou X e Y e Z. Então pode usar os números, né? I1, I2 e 3. Então vamos colocar aqui I1, pode ser um nome qualquer. I1, aí vamos numerar, você pode chamar essa de 2 ou essa, tanto faz, tá? Desde que você defina nomes aqui para essas malhas, ó, para essas correntes de malha. Essa malha aqui eu vou chamar de I2. Tá faltando um valor aqui, agora que eu vi para o resistor, né? Tá faltando valor para esses 2 resistores aqui. Vamos colocar aqui, esse aqui vale... Bom, então agora eu vou passar a minha corrente 2 aqui nesse sentido aqui. Então eu defini que a minha corrente 2 vai percorrer a malha nesse sentido. E vou, também no sentido horário, vou definir essa malha aqui, ó. Pois bem, então eu tenho aqui I1, I2 e I3, né? Todos no sentido horário. Uma vez definidas as malhas, eu vou começar a escrever a equação. Eu vou escrever uma equação para cada malha usando o quê? Usando a lei de Kirchhoff das tensões, né? Já que a soma das tensões nesse percurso fechado aqui, eu posso dizer que a soma das tensões aqui é igual a zero.
Então eu posso partir de qualquer ponto, né? Vou começar desse ponto aqui e vou percorrer, pode ser no sentido anti-horário, ao contrário a essa corrente, ou no mesmo sentido da corrente. Então, percorrendo esse circuito a partir desse ponto, no mesmo sentido aqui da corrente, eu vou seguir, olha só. Quanto que vale essa tensão aqui, ó? Qual é a tensão no resistor? Ela não está indicada aqui. Bom, mas pela convenção de sentido de tensão e corrente no resistor, olha só, se a corrente 1 está passando para cima, é porque a queda de tensão nesse resistor está para baixo, certo? A seta de tensão está apontando para baixo nesse resistor de 3 ohms. Então partindo desse ponto, eu já vou pegar, ó, menos essa tensão aqui. Quanto vale essa tensão? V igual a RI, 3 vezes 1. Então é menos 3 e 1, concorda? Por quê? Porque a corrente 1 está subindo, você tem que respeitar o sentido da convenção. No resistor, se a corrente está passando nesse sentido, a queda de tensão está no sentido oposto. Tá? Então, quanto vale essa queda aqui? Menos 3 e 1. Então vamos escrevendo aqui, ó. Menos 3 e 1. Vamos seguir. Ó, a corrente 1 está passando no 7 aqui da esquerda para a direita. Então a queda de tensão também está oposta ao sentido do percurso, né? A queda de tensão, a seta de tensão está apontando para a esquerda. Então, ó, menos 3 e 1, menos 7 e 1. A única corrente que passa nesse resistor de 7 é I1, né? As outras não passam nele. Então, menos 7 e 1. Menos 7, que é a tensão é RI, e a corrente que passa nele que é I. 7 vezes I. E esse sinal negativo é porque a seta de tensão aqui está oposta ao sentido do percurso, né? Estou obedecendo a lei de Kirchhoff das tensões. Menos 7 e 1. Agora tem uma coisa interessante. Agora chegamos, nós estamos percorrendo, viemos aqui. Agora falta passar por esse resistor de 4 e por essa fonte. Agora olha só, quando eu passar aqui por esse resistor de 4, qual que é a corrente que passa por esse resistor? Pois é, não tem definição, porque essa corrente não é a corrente que passa, e 1 não é a que passa em 4. Por quê? Porque tem I2 também que está passando aqui. E como eu escolhi as correntes todas no mesmo sentido, horário, ou poderia ser o anti-horário, mas como aqui eu escolhi tudo no mesmo sentido, o que acontece? Sempre que ocorre que um elemento tem duas vizinhanças aqui de corrente de malha, uma corrente vai passar num sentido e a outra obrigatoriamente passa no sentido oposto. Essa I1 está descendo pelo 4 e a I2 está subindo. Isso acontece com todos. Ó. A I1 está, por exemplo, esse resistor de 10, I2 está passando para a esquerda e o I3 está passando nele para a direita. Para esse elemento aqui, por exemplo, só está passando a corrente I3, não está passando mais nenhuma outra. Então, como é que a gente vai fazer nesse caso aqui? Você tem que raciocinar sempre baseado na corrente da malha que você está percorrendo. Essa aqui é a corrente principal, vamos pensar assim. Então, você vai seguir a mesma lógica que você estava seguindo, para o 3 para o 7, né? Menos 3 e 1, menos 7 e 1. Então, agora, a corrente 1 para baixo gera uma queda de tensão para cima no resistor de 4. Só que a corrente que passa em 4 é I1 menos I2. Então, você vai considerar isso, né? Se eu considero que a corrente que passa nesse resistor de 4 é uma corrente para baixo, que vai me gerar uma queda de tensão para cima, a corrente para baixo é quanto? É a I1 que está para baixo, só que menos subtraindo a I2 que está contrária. Então, raciocinando baseado na I1, eu tenho uma queda para cima, vai ficar menos, porque a queda que I1 provoca em 4 é para cima, aí V igual a RI, ou seja, 4 vezes a corrente que passa nele. A corrente que passa nele é I1 menos I2. Então, 4 vezes, abre parênteses, a corrente I1 menos a corrente I2. Certo? Então, essa é interessante. Toda vez que tiver um elemento que tem duas correntes, tem vizinhança aqui de corrente de malha, você vai pegar, vai ser sempre a corrente que passa nele, vai ser a corrente principal da malha que você está percorrendo, menos a do vizinho, porque você escolheu tudo no sentido horário. Tá?
Vamos lá, e agora quanto que é essa tensão aqui? Já é uma fonte de tensão, então é fácil, e é menos 5 volts, né? Porque você pegou a tensão no sentido oposto aqui, ó. A seta está no sentido contrário ao percurso, certo? Então é menos 5 volts, né? Menos 5 volts, tá? Isso aqui vai dar quanto? É igual a 0, tá? Então, ó, I1 está para cima, a queda está para baixo. Menos 3 I1, a única corrente que passa em 3 é I1. Menos 7 I1, tá? Ah, mas eu poderia ter pego 3 ohms, somar com 7, dá 10. Aí falava que era menos 10 I1. Sim, é a mesma coisa aqui, ó. Menos 3 I1 menos 7 I1 vai dar menos 10 I1, tá? Você poderia fazer o equivalente aqui primeiro, mas nem precisa, tá? Pega o circuito do jeito que ele está e equaciona simplesmente, que vai sair tudo certinho. Então, ó, menos 3 I1, menos 7 I1. Aqui, baseando na corrente da malha, ó, se a I1 está para baixo, a queda está para cima. Então, vai pegar a seta de tensão negativa, menos 4, que é a resistência, e a corrente que passa para baixo, que é I1, só que menos I2 que está para cima. Entre parênteses, I1 menos I2. R e a corrente I1 menos I2. E menos 5, porque no percurso para voltar para o mesmo ponto de origem, eu passei pela fonte no sentido, olha lá, contrário à seta da tensão da fonte, tá? Então, essa é a primeira equação. Vamos fazer agora a mesma coisa para essa malha, podendo-se partir de qualquer ponto em qualquer sentido. Mas vamos, por exemplo, começar desse ponto aqui e vamos seguir a lógica, então, de sempre percorrer no sentido aqui da corrente, tá? Não era obrigatório, mas vamos fazer assim. O ponto que você vai começar, tanto faz, pessoal, tanto faz. Mudaria a ordem dessa soma aqui, não vai fazer diferença, né? Então, vamos partir desse ponto aqui, tá? Desse pontinho aqui, e vamos percorrer nesse sentido da corrente. Então, vamos lá. Andando aqui, olha, já pegou essa fonte que está no sentido contrário ao percurso, então, menos 8 volts. Essa tensão é menos 8 volts. Menos 8. Bom, I2 está indo para a direita, então a queda de tensão nesse resistor de 1 está virada para a esquerda, apontada para a esquerda, ou seja, contrário ao sentido do percurso. Então, menos R e a corrente que passa nele. A única corrente que passa nele é o I2, as outras não passam. Então, é menos 1 vezes I2 que dá I2. Então, menos I2. Menos I2. Tá? Opa, pegou essa seta de 3 volts no sentido contrário, então, ao percurso. Então, menos 3 volts. Menos 3. Menos 3 volts. Agora, aqui nós temos aquela situação que tem vizinhança. A corrente 2, digamos que ela é a principal, ela está indo nesse sentido. Então, a queda está no sentido contrário. Nós vamos considerar o sinal baseado na corrente 2. Se a corrente 2 está para cá, a queda está para cá. Só que qual que é a corrente que passa nesse resistor de 10? É I2, é a corrente de malha I2, menos a corrente 3. Olha, repara que a corrente 3 está justamente no sentido oposto a I2. Tá? Então, é 10, RI é 10 vezes I2 menos I3. Então, você já está percebendo o quê? Que existe uma sistemática para olhar para esse circuito aqui, já escrevendo ele quase que de forma automática, né? Mas uma vez que você tenha entendido o conceito, né? Que você está aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, né? Porque no final, quando eu comento, então vamos lá, agora vamos passar para os resistor de 4, que tem a corrente 2, que é a que manda, né? Se a corrente está subindo, a queda está contrária ao percurso, então menos. E qual que é a corrente que passa no resistor de 4? Baseado aqui em I2. I2 menos I1. Então, então 4 RI, né? 4 I2 menos I1. Pronto, chegamos no ponto de origem, então eu posso igualar já a 0. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Então aqui é sistemático, olha só, você escreve isso aqui rápido, ó, menos 8, aí como eu estou no sentido da corrente, sempre as quedas no resistor vão estar contrárias. Então, menos 1 vezes 2, menos 3 volts, menos 10. Aí sempre a corrente da malha que você está percorrendo, menos a do vizinho.
porque a do vizinho sempre vai estar contrária, como você escolher tudo no sentido horário ou tudo no anti-horário. Então, quando você tem um circuito assim, em forma de janelas, né? Então, você tem aqui, ó, menos 3 volts, menos 10 vezes, abre parênteses, 2 menos I3, menos 4 vezes I2 menos I1 entre parênteses, tá? Lembra do parênteses porque esse menos 4, tá? Bom, a última malha que falta a gente percorrer é essa daqui, a de I3. Vamos partir desse ponto aqui, por exemplo. Vamos começar desse ponto aqui, vamos seguir no sentido do percurso da própria corrente, que é esse sentido horário aqui. Então vamos lá. Bom, já de cara pega uma fonte no sentido do percurso, né? 5 volts positivo. Então, 5 positivo, né? 5. Bom, I3 está para cá, a queda é oposta. Então, menos 10 vezes qual a corrente que passa, baseando-se na I3, que é a corrente principal aqui da malha, é I3 menos I2, que está no sentido oposto. Então, I3 menos a vizinhança. É a corrente principal da malha que você está percorrendo. Fica sempre assim, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente ganha essa facilidade adicional aqui, na hora de escrever. Tá? Vamos lá, aqui, ó. Agora, qual a corrente que passa nesse resistor? Apenas I3, né? Para baixo, então a queda é para cima, oposta ao sentido do percurso. Então, menos 5 I3, que é a única corrente que passa nele. Menos RI, I3. Opa, menos 2 volts, pegou a seta de tensão no sentido contrário do percurso. Menos 2 volts. Aí, a corrente 3 passa nesse sentido, a queda é para cá, né? Então, menos 6 I3. Menos 6 vezes a única corrente que passa nesse resistor é I3, então não tem mistério. Bom, mais 9 volts, aqui ó, estou no sentido do percurso, essa seta de tensão está no sentido, então é positivo, mais 9 volts. Já acabou? Não, ainda falta esse aqui. Bom, se a corrente está para cima, tá, a corrente aqui está para cima, a queda de tensão está para baixo, oposta ao percurso, menos R vezes I, 2 vezes I3. A única corrente que passa no resistor de 2 ohms é a I3, menos 2 vezes I3. Isso dá precisamente 0. Agora, olha que interessante, nós temos aqui um sistema algébrico, né? Equações algébricas, tem nenhuma derivada aqui, porque é corrente contínua, né? E circuito resistivo. Então, nós temos aqui 3 equações, né? 3 equações em função de I1, I2 e I3, né? Eventualmente pode ser 0 vezes I3 aqui, né? Se I3 não aparece nessa malha, é porque seria 0 vezes I3, né? Aqui eu tenho I2, I3 e I1. Eu tenho as 3. Aqui eu tenho I3 e I2. Eu não tenho I1 nessa malha, não tem problema. É porque seria mais 0 vezes 1. Ou seja, a variável 1 não aparece aqui porque o coeficiente dela é 0. Né? 3 equações e 3 incógnitas. Então, a gente vai achar uma solução para I1, I2 e I3 numérica aqui. Certo? Bom, então, reescrevendo essas equações aqui, eu simplifico dessa forma. E em forma matricial, eu tenho essa equação matricial. Então, se essa matriz 3 por 3, eu chamo ela de A, chamo esse vetor I1, I2 e I3 de X, né? E chamo esse vetor da direita de B, é muito simples solucionar esse sistema, né? X é igual a menos 1, a inversa de A, vezes B. Bom, vamos fazer a solução então na calculadora. Dá exatamente isso daí. Bom, mas achar as correntes de malha significa solucionar todo o circuito? Ou seja, o que é a solução de um circuito, né? Uma coisa interessante.
Qual seria o enunciado desse problema? O enunciado desse problema seria: resolva o circuito abaixo. Bom, se o enunciado é resolva, o que é resolver um circuito? Resolver um circuito, por definição, é calcular a tensão e a corrente em todos os elementos do circuito. Isso é resolver um circuito. Então seria calcular a tensão e a corrente nesse resistor, a tensão e a corrente nesse resistor, a tensão e a corrente nessa fonte. Claro que a tensão já é conhecida, nesse sentido vale 5 volts. E claro, você tem que falar, a corrente é tantos amperes. Em qual sentido? Você tem que dar o sentido certo, né? Você tem que saber a tensão e a corrente nesse resistor em todos os elementos. Tá, mas aí, se eu achei 1 e 2 e 3, automaticamente eu já consegui obter todas as tensões e correntes? Sim, isso é que é o bacana também. Quando você calcula as correntes de malha, você já solucionou o circuito. Por quê? Por exemplo, fala uma tensão que você queira. Eu quero a tensão nesse resistor aqui de 1, né? No sentido, sei lá, vamos botar aqui. Eu quero a tensão no resistor de 1 nesse sentido aqui. Qual é essa tensão aqui, ó? Qual é essa tensão aqui? Por exemplo, eu quero a tensão nesse resistor aqui. Qual é o valor dessa tensão? Ora, essa tensão, a corrente I2, é a única que passa nele nesse sentido. Então, a tensão é igual a RI, 1 vezes I2. E I2 a gente já calculou. I2 vale menos 0,75833. Então, a corrente, menos 0,75833. A corrente, a tensão, aqui é menos 0,7. Mas é negativa? Sim. Né? Desde que você obedeça o sentido. Aí se eu pedisse a tensão oposta, se eu pedisse a tensão, né, nesse sentido aqui, ó, qual é a tensão no resistor nesse sentido? Ora, aí você tem que pensar o seguinte: se a corrente está passando nesse sentido, a queda está no sentido oposto. Se você está querendo pegar a queda de tensão nesse mesmo sentido da corrente, ela vai ser negativa. Então é menos 1 vezes 2. Aí já daria menos 1 vezes I2, que é 0, então menos vezes menos dá mais. Obviamente que a tensão seria 0,758. Quer dizer, a seta de tensão se inverte o sentido, você inverte o sinal. E o corrente é a mesma coisa, né? A corrente que passa nesse resistor, nesse sentido aqui. Qual a corrente que passa nesse resistor de 1 ohm nesse sentido? Ora, é exatamente 2, já tem o valor lá. Aí, se eu quiser a corrente nesse resistor, mas no sentido oposto, é só inverter o sinal, ora, poxa. Né? Então, eu tenho também as correntes nas fontes, né? A corrente que flui na fonte nesse sentido é I2, e a tensão já está dada, é 8 nesse sentido. Então, aqui eu já tenho, tendo as correntes de malha. Agora, e esses elementos que têm duas correntes de malha que passam nele? Não tem mistério, Qual que é a corrente que flui no resistor de 4 indo para baixo? Você pode escolher, você quer para cima ou para baixo? Para baixo, bom, para baixo, quem está para baixo? I1. Então a corrente que flui aqui para baixo é I1 menos I2. Aí você vai pegar o valor de I1, que é menos isso aqui, menos I2. Então vai dar menos com menos, vai dar mais, né? Então, veja bem, I1 menos I2, ó, I1 menos I2, que é a corrente que desce lá naquele resistor, é igual a menos 0,57381 menos I2. I2 vale menos 0,75833. Logo, isso aqui vai dar, esse menos vai dar mais aqui, aí vai dar mais 0,7 menos 0,5, tem que fazer a conta na calculadora, mas vai dar um número positivo, né? Porque esse aqui é maior, positivo, e esse aqui é menor. Não tem mistério, desde que você obedeça os sinais, sempre vai dar certo, tá? Então,
Quando você calcula as correntes de malha, você já solucionou o circuito. Então, se eu te pedir resolva o circuito, então se te pede resolva o circuito abaixo, ou seja, ache todas as tensões e correntes em todos os elementos. No fundo, basta eu achar as correntes de malha, solucionar as correntes de malha, que eu já tenho isso, com contas simples e imediatas. E qual seria, uma vez que eu tenho a corrente para baixo nele, que é I1 menos I2, pronto, eu tenho a queda de tensão para cima nesse resistor, né? Que é 4 vezes a corrente que é I1 menos I2. 4 vezes a corrente que eu calcular lá. Então, eu tenho a queda de tensão para cima aqui. Aí, se eu quisesse a tensão para baixo, é menos esse valor. Então, está tudo solucionado, pessoal. Qual que é a corrente nessa fonte aqui? A corrente nessa fonte, nesse sentido aqui. Se eu quiser a corrente nessa fonte de 2 volts, se eu quiser a corrente na fonte de 2 volts, a corrente nesse sentido. Ora, a corrente nesse sentido é menos I3. I3 está nesse sentido. Essa corrente aqui é menos I3. Aí você pegaria o valor negativo de 3. Menos 0,19203. Pronto. Simples assim. Tá? Então, a melhor forma de não fazer confusão na hora de solucionar esse tipo de circuito é você ser bem sistemático, como eu estou sendo aqui. Tá? É você ser bastante sistemático. Deixa eu tirar essa calculadora daqui. Uma coisa que importante, não sei se vocês perceberam, mas olha que interessante, essa matriz ela é simétrica em relação aqui à diagonal principal aqui, né? Esses elementos aqui têm valores diferentes, mas olha só, a posição 1, 2 é igual à posição 2, 1. A posição 2, 3, que é o 10, é igual à posição 3, linha 3, coluna 2, olha lá, 10. Isso é à toa? Não. Nesse tipo de circuito, existe simetria da matriz, dessa matriz aqui, né? Olha que interessante, esse vetor de tensões, né, é igual a uma matriz de resistência vezes um vetor corrente. V é igual a R vezes I. Então, essa matriz ela tem característica simétrica mesmo, tá? Nesse tipo de circuito. Existem alguns circuitos que não têm essa simetria, né? Mas aí são circuitos mais avançados, tá? Esse tipo de circuito linear resistivo com esse tipo de fonte, ele sempre vai acontecer essa simetria. Então, tem uma forma de conferir. Se esse valor não bater com esse, tem alguma coisa errada. Bom, então é isso.